Bem, permita-me apresentar, meu nome é Luiz Alexandre, eu sou médico otorrinolaringologista, sou membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Com a minha especialidade clínico-cirúrgica, a gente se importa, então, com questões que realmente podem estar relacionadas com o bem-estar do paciente. E a minha especialidade, existem alguns tipos de cirurgias que são realmente um pouco capciosas nesse sentido. E aí é bom a gente estar sempre atualizado com relação a alternativas, já que se encontram pacientes que realmente desejam que se observe ou que se respeite a sua consciência com relação à transfusão de sangue, né? Se negam a receber transfusão de sangue. Bem, a palestra de hoje vai falar sobre transfusão de sangue, riscos e alternativas. Pode passar o próximo. Bem, se é que todos nós conhecemos o risco, embora aqui a palestra não seja, não estou vendo aqui colegas médicos nem acadêmicos de medicina, mas a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, né? Bem, existem os riscos imediatos e os riscos tardios. Pode passar o próximo. Bem, esses são os riscos imediatos. Os riscos imediatos, eles são um pouco difíceis de serem realmente avaliados ou observados de forma direta. Por quê? Porque eles podem ser confundidos com outras situações. Por exemplo, a imunomodulação associada à transfusão e a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, elas podem ser confundidas com um estado de sepsemia do paciente, um estado de infecção generalizada. A lesão pulmonar aguda associada à transfusão também pode ser confundida com a síndrome de desconforto respiratório agudo. Se bem que ela é responsável por 80% dos êxitos letais ou de morte dos pacientes. Os outros, como risco de transmissão viral ou bacteriana, aumento de infecção hospitalar, aumento da mortalidade, erros administrativos, reações transfusionais agudas e lesão por estocagem do frio, hemoglobina livre, também acontecem e também são difíceis de serem avaliados ou serem realmente observados diretamente, né? Agora, existem também as complicações tardias. Vamos ver o próximo. Bem, as complicações tardias, como a anemia hemolítica tardia, as infecções que podem ser transmitidas, como a hepatite B, hepatite C, AIDS, doença de Chagas, sífilis, malária, o vírus HTLV1 e o HTLV2, né? Doenças do enxerto contra o hospedeiro, ou seja, o paciente pode desenvolver uma doença autoimune, né? E justamente com o aparecimento de anticorpos. Tem outras também, né? Essas aí são as mais tardias. O próximo. Bem, com relação à infecção, né? Falamos da infecção, né? Bom, essa daí é uma relação que existe entre os casos de infecção para o número de transfusões, tá? E a gente percebe, tanto para HIV, quanto para os vírus da hepatite A, B e C e para o vírus do Nilo Ocidental, que a relação é muito grande. Então, aparentemente, parece seguro, mas veja, quando acontece conosco, aquele 0,0001% passa a ser 100. Ou seja, se existe um risco, então a gente tem que considerar esse risco. Próximo. Aqui é uma escala logarítmica comparando as reações transfusionais com alguns fatos pitorescos ou costumeiros que podemos observar, como, por exemplo, acidentes aéreos, né, quedas de avião, acidentes de automóvel, né, quedas de raios, né, acidentes por raios. E a gente percebe que a comparação logarítmica é muito semelhante. Só que é interessante notar que, por exemplo, uma reação transfusional, ela normalmente não cai na imprensa, não chega na imprensa. Agora, se um avião cai, em qualquer parte do mundo, se cair lá na Tailândia, a gente vai saber aqui, não é mesmo? Então, chama a atenção, apesar da escala logarítmica ser a mesma. Vamos para o próximo. Bom, falando então sobre infecção, temos a chikungunya e a dengue. Bem, então aqui no Brasil também temos a zika, né? Aqui a gente é sortido de infecções de arboviroses, né? E, por exemplo, lá na Ilha Reunião, que é um território francês, quando houve uma epidemia de chikungunya naquela região, o que as autoridades sanitárias perceberam? Que
o sangue coletado de muitas dessas pessoas contaminadas, ele continha o vírus. E eles tiveram que neutralizar ou descartar completamente o sangue e as plaquetas que foram colhidas, né, nesse território naquela época. Então, a gente considera que a infecção é algo que pode realmente acontecer. Vamos ver, então, agora o da dengue. Bom, aqui vem, então, mostrando como é que é a distribuição dessa arbovirose no mundo, né? E a taxa de letalidade não é pequena, é de 2,5% na população. E os casos documentados de transmissão por transfusão de sangue foram observados tanto em Porto Rico quanto em Hong Kong. Próximo. Passou um. Vou voltar umzinho aí. Aí, beleza, ótimo. Então, isso daí a gente vem mostrando quais são os sérios riscos da transfusão de sangue, mas eu gostaria de destacar 3, que não dependem, vamos dizer assim, da reação do organismo à transmissão de doenças, e sim o manuseio, né, a utilização, como é que esse sangue é processado, né? Ali, 17% ocorre, né, de acidentes transfusionais ocorrem justamente por erro de compatibilidade, ou seja, o sangue é tipo A, o paciente tem sangue tipo A e toma sangue tipo B, errado, vai ter reação transfusional imediata. Pacientes que tomaram transfusão de forma tardia, avaliada, né? No 11%, e 11% também erro de estocagem, ou seja, o sangue tem que ser conservado em ambiente refrigerado. E quando isso não acontece, ocorrem então reações transfusionais. Próximo. Bom, então está aí, o Manual Técnico da Hemovigilância da Anvisa, ele definiu que aqui no Brasil não se conhece a prevalência e incidência real dos incidentes transfusionais, sejam eles inerentes à terapêutica, decorrentes de má indicação ou o uso dos produtos sanguíneos ou de falhas no processo durante o ciclo do sangue, porque não há interesse e não se faz um estudo placebo, né, do sangue versus placebo. Vamos ao próximo. Bom, então isso aí foi feito um estudo do efeito da transfusão de sangue em pacientes com quadros críticos, né, em UTIs ou em CTIs. Pode passar. Foi na revista Crítico Qualquer, de 2008. Pode passar o próximo. Próximo. Bom, e aí, né, sublinhado, vem mostrando então as conclusões, né, que chegaram de 45 estudos que foram observados, que se chama meta-análise. 42 mostraram que os riscos eles foram maiores que os benefícios com relação ao uso do sangue. Que de 17 a 18 estudos, o índice preditor de morte foi grande. E em todos eles, o índice preditor, né, e de fator de infecção foi total de todos os estudos. Qual é a conclusão que a gente chega? Próximo. Pode passar o próximo. Tá aí. As transfusões de sangue elas são associadas com complicações numerosas, incluindo o risco aumentado das infecções e da síndrome do desconforto respiratório agudo, complicações que aumentam a probabilidade de morte. E cada paciente para quem uma transfusão de sangue é considerado, o risco quanto os benefícios potenciais devem ser avaliados com cuidado, porque normalmente os riscos são muito maiores do que os benefícios. Próximo. Bom, esse aí foi também um estudo feito com pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, né, com transfusão de 1 a 2 bolsas de sangue, desde os pacientes com um grau de gravidade menor até um grau de gravidade maior. Né? E os resultados foram os seguintes: o gráfico de sobrevida para os pacientes de baixo risco, submetidos à cirurgia cardíaca simples, mostrou uma sobrevida significativamente menor, estimado após 4.500 dias, quando receberam transfusão perioperatória. A diferença foi menos evidente em pacientes com risco intermediário, enquanto os pacientes de alto risco não mostrou diferença. Bom, então, o que a gente pode perceber, pode passar o próximo, a conclusão foi essa, que quando se observa, faz um estudo retrospectivo, né,
e se acompanha os pacientes a longo prazo, né, os pacientes de baixo risco submetidos à cirurgia cardíaca simples, eles demonstraram um aumento de mortalidade superior a 10% ao receber transfusão perioperatória de sangue, né, do que aqueles que não receberam, mesmo que seja transfusão de 1 ou 2 bolsas só de sangue. Pode passar o próximo. Bom, com relação à infecção também, a gente tem aí uma evidência de uma meta-análise que foi feita em vários centros médicos de cirurgia cardíaca e de UTI, o tamanho da amostragem de pacientes que tiveram essas complicações, infecções sanguíneas, septicemias, bacteremias, infecções pulmonares e daí por diante. Infecção da corrente sanguínea, que é a bacteremia, né? Bom, então mostrando que o sangue realmente, a transfusão de sangue, ela pode aumentar a incidência de infecções. Próximo. Bom, em cirurgias oncológicas, isso também foi observado. Por exemplo, cirurgia de câncer coloretal. A revisão da literatura, ela mostrou a seguinte conclusão. Em pacientes com câncer coloretal submetidos à cirurgia, as transfusões de sangue elas estão associadas com desfechos clínicos adversos, incluindo aumento da mortalidade. E por conta disso, medidas destinadas a limitar o uso do concentrado de hemácias, da transfusão de hemácias, devem ser mais investigados. Então, em pacientes oncológicos, a cirurgia sendo feita, a realização da transfusão de sangue, ela implica em complicações pós-operatórias. Próximo. Bom, então, será que, depois de tudo que a gente viu, né, a gente pode entender que a hemotransfusão é alguma coisa segura? Será que a gente pode ter um efeito esperado, que é o que costumeiramente se pensa em pacientes anemiados, especialmente? Vamos ver. Bom, a hipótese da transfusão, né, da necessidade de transfusão, é o paciente está muito anemiado. Com relação à sua anemia profunda, ele está com isquemia tecidual. Os tecidos estão com pouca oxigenação. Então, a premissa clássica é de transfundir o paciente para quê? Para aumentar a hemoglobina, aumentar o aporte de oxigênio, o consumo de oxigênio e, consequentemente, diminuir a isquemia. Será que acontece isso? Vamos ver. Bom, então, em estudo em pacientes críticos que receberam transfusão de sangue e vem ali falando por traumas ou por outras doenças críticas, pode passar o próximo. Esses estudos também foi uma meta-análise, olha só quantos centros hospitalares foram estudados, e no canto direito dos presentes, a gente tem ali 4 colunas. A coluna da ganho de hemoglobina, ganho de distribuição ou difusão do oxigênio, ganho de consumo e diminuição diminuição do lactato, né, que mostra então que ocorre a diminuição da isquemia. Próximo. Aqui então a gente vê resumidamente em números qual é o resultado. A eficácia da transfusão em todos os estudos vem mostrando que aumentou a hemoglobina. Perfeito, beleza. Isso que a gente queria. Segundo, tinha que aumentar o quê? O transporte de oxigênio. Em seguida vem 79% dos estudos viu que houve aumento do transporte. Beleza, não está ruim não. Vamos para o terceiro. E olha só como é que ficou. 16% de aumento do consumo desse oxigênio. Então, por que ter muita hemoglobina? Para que ter muito oxigênio ligado à hemoglobina se o consumo é pequeno? Consequentemente, o que acontece é que todos os estudos não houve melhora da isquemia. O lactato continua alto. Então, vamos para o próximo? Bom, então, as complicações relacionadas às transfusões, nesse slide, a gente gostaria de falar mais a respeito da estocagem, da lesões por estocagem. Bem, quando o sangue está estocado, está conservado, né, em temperatura fria, ocorre a queda de uma enzima chamada 2,3-fosfoglicerato dentro da hemácia. Essa enzima ela é necessária para que ela consiga fazer o desligamento da hemoglobina do oxigênio. E esse oxigênio seja, então, passado para os tecidos, quando a hemácia está no seu trajeto nos capilares. Não é? Pode passar para o próximo. Bem, aí então é uma foto de como estão as hemácias. No primeiro dia que ela é colhida na bolsa de sangue, e no 21º e no 35º dia.
No primeiro dia, olha só, ela tem formato discoide, ela tem uma maleabilidade normal. Quando chega no 21º, olha só, ela perde seu formato, ela fica estrelada, fica endurecida, né? Ela não tem mais uma capacidade de se moldar aos capilares para que seja realmente levado o oxigênio aos tecidos. No 35º dia, a mesma coisa. Próximo. Bom, aí, olha só, aí vem a diferença, né? Veja como é que é o sangue estocado quando é colhido no primeiro dia. Olha a cor dele, vermelhinho, bem forte, né? Olha só depois de um tempo, 20, 21 dias, 35 dias, olha só a cor do sangue. Né? Vermelho escuro, né? Como se fosse um sangue venoso, não é mesmo? Um sangue pobre de oxigênio. Próximo. Então, as hemácias estocadas, o que acontece com elas, então? Elas perdem o seu formato, têm deformação do seu formato, perdem elasticidade e elas obstruem os capilares sanguíneos. O baixo nível desse 2,3-difosfoglicerato faz com que a ligação entre o oxigênio e a hemoglobina fique forte. Não há liberação do oxigênio para o tecido. Então, a falência de consumo do oxigênio para o tecido aumenta a liberação do tecido. Só é liberada quando as hemácias elas são frescas, ou as próprias hemácias do paciente. Então, isso gera uma baixa sobrevida dessas hemácias e uma alta fragilidade produzindo hemoglobina livre, ou seja, elas se rompem e liberam hemoglobina. Vamos ver o que acontece isso na prática? Passa o próximo. Então, aqui arteríolos capilares, as hemácias do próprio paciente, normais, né? Ó, quando chegam as hemácias estocadas, com a sua estrutura diferente, né? Elas acabam impactando na passagem do arteriolo para o capilar e acabam retendo o sangue na arteríola, não passa para o capilar. Aí o que acontece? Em seguida elas se rompem. O que acontece? Próximo. A hemoglobina é liberada. Bom, a hemoglobina liberada, ela faz com que ocorra um consumo do óxido nítrico tecidual. O óxido nítrico ele é responsável pela vasodilatação. Então, quando ele é consumido, os vasos eles sofrem o contrário, sofrem vasoconstricção. Pior ainda mais o quadro, né? E aí sim, a isquemia perdura. Vamos ao próximo. Aí, beleza. Pena que não está passando. Isso daqui era para mostrar, porque aqui tinha uma animação, uma filmagenzinha. Tá indo? É essa daí. Aqui a animação, a filmagenzinha não está passando. Aqui a gente consegue ver as hemácias passando por uma arteríola e ali um capilar, onde elas passam uma por uma. É que aqui a animação não tá conseguindo passar. Então a gente percebe que para isso acontecer, a hemácia ela tem que ter aquele formato. Ela tem que ser tem que ter um formato redondo, mas com uma depressão no seu meio, para que ela possa ser maleável e poder entrar nesses capilares. Veja, ela não entra fácil, ela entra difícil ali, ó. Ela passa apertadinha, mas é assim que tem que acontecer. Para haver troca de oxigênio e gás carbônico com os tecidos ao redor. Próximo. Aqui tinha, olha só. Aqui, ó, se você clicar aqui, ó, vai aparecer, ó. Não está indo? Ah, que pena. Então tá. O próximo, então, não vai. Esse daí também não vai passar, então. Aqui o que eu queria mostrar, ver se consegue. Esse vai. Então, beleza, muito bom. Então, olha só o que acontece com a microcirculação. Isso aqui é a circulação que a gente vê na região sublingual, uma microfilmagem. Olha como é que são os capilares e as arteríolas e as vênulas. A gente vê que o sangue flui normalmente, né? Agora, depois de uma hemotransfusão, o que acontece? Parece que aconteceu aqui um engarrafamento, né? Ou seja, olha a dificuldade que o sangue tem de passar nos capilares. Na outra imagem a gente viu diferente, né? Então o que acontece? O tecido vai ficar isquêmico, vai ficar com falta de oxigênio. Então não adiantou nada a transfusão de sangue nesse caso, né? Para o que se esperava. Ali vem a comparação. Próximo. Bem, então, numa revisão de prontuários em vários hospitais dos Estados Unidos, o que se chegou à conclusão com relação às transfusões é que, vejam, apenas então somente 11,8% das transfusões de sangue foram realmente apropriadamente aplicadas, né?
As outras foram inapropriadas e a maioria incerta, ou seja, será que realmente era necessário ou não a hemotransfusão? Próximo. Bom, então, em 1942 se fez então uma regra para que se fizesse então ou se decidisse por transfundir ou não um paciente. A regra é 10 miligramas por decilitro de hemoglobina e 30% de hematócrito. Bem, isso em 1942, já vão 81 anos, né? Mais ou menos, se eu não estou enganado, né? Não, 81, isso mesmo, 81 anos. Bem, será que a gente ainda tem que obedecer essa regra? Vamos ao próximo. Bom, qual é o nosso critério para decidir pela hemotransfusão? Isso de serviço para serviço muda muito. Isso aqui é só um exemplo do que aconteceu num serviço, né, de um hospital onde se faz cirurgias de bypass coronariano. Bem, são várias equipes e se percebeu que essa necessidade de hemotransfusão dos pacientes variou de 0% a 85,7%, ou seja, tinham equipes que conseguiam fazer a cirurgia sem precisar dar sangue para o paciente. E outras usavam de forma liberal. Bom, vamos lá. Então, isso daí é uma coisa que pode dar a pensar. O que a gente pode pensar num serviço de um hospital? Será que a gente pode impor regras? Ou será que a gente pode dar orientações que fazem com que se ocorra, né, de forma adequada a transfusão de sangue quando realmente necessário? Bom, um estudo randomizado em 838 pacientes, 418 pacientes tinham hemoglobina entre 7 a 9, ou seja, hemoglobina baixa, mas a estratégia foi restritiva, eles não tomaram sangue. Os 420 pacientes com hemoglobina entre 10 e 12 gramas, foi estratégia liberal, ou seja, o tratamento foi com sangue, deram sangue para eles. Bom, no geral, a sobrevida, né, a estatística de sobrevida geral, ela não teve muita diferença entre os dois grupos. Só que foi destacado uma coisa interessante. No grupo restritivo, a incidência, vamos dizer assim, de efeitos adversos da hemotransfusão, ela foi muito menor em pacientes com um risco diminuído, tá? E com uma idade menor que 55 anos. A taxa de mortalidade foi menor. Então, a gente percebe que, então, nesse estudo, que a transfusão sanguínea em pacientes com baixo risco e com idade jovem, ele vem trazendo, então, um risco maior de complicações da transfusão. Próximo. Bom, continuando com outro estudo, né, 19 estudos incluídos, né, o total de 6.264 pacientes, as estratégias restritivas de transfusão reduziu o risco de receber uma transfusão de hemácia em 39%. Isso equivale a uma redução média de risco absoluto de 34%. A mortalidade hospitalar ela é significativamente maior no grupo liberal, ou seja, no grupo que foi utilizado sangue sem nenhuma avaliação da necessidade efetiva, e a infecção também é significativamente maior no grupo liberal. Próximo. Bom, então, a evidência, então, os autores chegaram à conclusão de que a evidência levanta a possibilidade de danos associados com a transfusão liberal. E a evidência existente suporta o uso de gatilhos, ou seja, como é que a gente pode entender em que ponto é necessário ou não a hemotransfusão dos pacientes, incluindo aqueles com doença cardiovascular prévia, como foi no estudo anterior. E em pacientes em países onde a triagem não é adequada, né, o sangue não é avaliado de forma correta para a transfusão, os dados eles podem constituir uma base mais forte ainda para evitar a transfusão. Próximo. Bom, então a discussão. O gatilho para a hemotransfusão na nossa instituição, será que ele pode ser revisado? Já que aquela máxima de 10 por 30, lá de 1942, já não é bem assim, já caiu por terra. Vamos ao próximo. Quais são, então, as oportunidades ou opções que nós temos à transfusão de sangue? Bom, temos algumas ferramentas que podem nos ajudar. Tá? Por exemplo, o uso da eritropoetina é um hormôniozinho que é produzido lá no rim. Esse hormônio vai até a medula óssea, faz com que as células primordiais se multipliquem, especialmente formando mais glóbulos vermelhos, que são os reticulócitos, são glóbulos vermelhos jovens,
que quando caem na circulação em grande quantidade, em 1 a 2 dias eles perdem esse núcleo e viram hemácias adultas. Isso aumenta, então, o índice eritrocitário e, consequentemente, aumenta o transporte de oxigênio para os tecidos. Próximo. Aqui é exemplo de alguns nomes comerciais aqui no Brasil, da eritropoetina. Próximo. O ferro também é necessário fazer a utilização, pois o ferro vamos dizer assim, o produto principal, né, na formação da hemoglobina, ele é necessário ser administrado conjuntamente. Ferro, mas não podemos esquecer de outros hematínicos, como a vitamina B12, como o ácido fólico. Próximo. E vitamina C. Bom, será que então a eritropoetina diminui o risco de exposição à transfusão halogênica em a cirurgia cardíaca? Bom, esse aí foi um estudo sistemático, uma revisão sistemática, uma meta-análise, né, e foram incluídos 11 estudos envolvendo 708 pacientes e foi dado eritropoetina a 471 e 237 não foi dado, um grupo controle. A administração da eritropoetina antes da cirurgia cardíaca foi observado, então, nesses estudos que ela é associada com uma redução significativa do risco de transfusão. Próximo. Bom, em cirurgia ortopédica, a mesma coisa acontece. Fez o tratamento com a eritropoetina algumas semanas antes, ferro também, e isso resultou numa menor incidência de hemotransfusão em cirurgias em centros diferentes, né? Ali, em cor de laranja, quem fez uso de eritropoetina. Cor branca, os que não fizeram, placebo. Próximo. Bom, um estudo duplo cego que foi realizado em 74 pacientes divididos aleatoriamente, um grupo recebeu, isso daí é para verificar se o uso da eritropoetina e do ferro um dia antes da cirurgia, se realmente vale a pena, porque se indaga que o uso da eritropoetina e do ferro tem que ser semanas antes para reconstituir, né, o índice hematínico do paciente. Bom, mas aí fizeram um teste de um dia antes, em pacientes com cirurgia cardíaca, que foi feito dessa forma, 500 unidades de eritropoetina, 200 mg de ferro por via endovenosa um dia antes da cirurgia. E fizeram isso com um grupo controle que só recebeu soro fisiológico. Tá? E isso fizeram uma avaliação também durante todos os dias até o 4º dia do pós-operatório. Eles perceberam uma coisa interessante, pode passar. Bem, então eles perceberam que a transfusão ocorreu em 32 pacientes do grupo controle versus 22 pacientes do grupo de eritropoetina, um percentual menor do que o grupo controle. Então, aparentemente, a gente viu um sucesso terapêutico nesse caso. E o número médio de unidades transfundidas por paciente durante a cirurgia e durante até o 4º dia pós-operatório foi também diminuído significativamente no grupo que tomou eritropoetina em comparação com o grupo controle. E a contagem de reticulócitos, que são aquelas células jovens, as hemácias jovens, no sangue, que acabam caindo no sangue, também foi maior no grupo da eritropoetina. Então, a conclusão pode passar para o próximo, que uma única administração endovenosa de eritropoetina e um suplemento de ferro um dia antes da cirurgia reduziu significativamente a necessidade de transfusão perioperatória em pacientes anêmicos submetidos à cirurgia cardíaca valvar, implicando o seu papel potencial como estratégia de conservação do sangue. Então, não é só semanas antes, pode ser feito até um dia antes da cirurgia. E olha, não é uma cirurgia qualquer. Aqui foi falado sobre cirurgia cardíaca, cirurgia de peito aberto, perdão de sangue. Então, é isso. Próximo. Bem, a gente pode utilizar também, além da eritropoetina, outros fatores que podem nos ajudar a controlar o sangramento. Por exemplo, o ácido tranexâmico. Pode passar, próximo. Veja, nesse estudo, ele conseguiu diminuir em 1/3 a perda sanguínea. Então, se a gente quer evitar a transfusão, a gente também tem que evitar a perda sanguínea. E o ácido tranexâmico é uma boa opção, até porque ele é barato no nosso país. É uma medicação barata. Próximo. Aqui tem um exemplo, né, do transamin, e tem outros derivados também que podem ser utilizados para reduzir a perda sanguínea. Próximo. Bem, em se tratando de cirurgia, a gente pode fazer um gerenciamento do sangue do próprio paciente. Tá? E a hemodiluição normovolêmica aguda é um procedimento bastante interessante. Como é que se faz isso? Se infunde soro, né, fisiológico num dos braços do paciente e no outro se coleta o sangue dele mesmo. É claro que existe uma tabela, um cálculo a ser feito para que isso venha a ser feito de uma forma a que não venha a trazer danos para o paciente.
Por exemplo, eu quero que o paciente fique de 45 com 30 de hematócrito. Então, tem um cálculo a ser feito para que eu possa entender quantas bolsas de sangue eu vou coletar do paciente, para que depois seja retransfundido, ou durante a cirurgia ou no pós-operatório. E esse procedimento, ele funciona diminuindo a capacidade de carregamento de oxigênio, viscosidade sanguínea, diminui a frequência cardíaca, a fração de ejeção, o débito cardíaco, e também diminui o número de hemácias perdidas na cirurgia. Já que lembra, eu peguei e fiz o que com o hematócrito? Diminuir. Então, diminuir a quantidade de hemácias circulantes. Próximo. Bem, e a máquina de recuperação de células intraoperatórias, também muito interessante e importante. Em cirurgias muito grandes, ela é útil, é bastante útil. Por quê? Porque ela coleta o sangue, ela filtra o sangue, ela centrifuga o sangue, o refúgio é eliminado e o que é sangue do próprio paciente em bom estado é coletado numa bolsa para que seja reinfundido no paciente, isso durante a cirurgia. Só é um procedimento que sofre algumas limitações, mas não tão graves assim, quando existe contaminação por líquido amniótico, por células malignas ou por bactérias que podem estar presentes sim em uma região contaminada. Próximo. Bom, aqui é uma animação de como acontece isso. Ó. O sangue ele é coletado no campo cirúrgico, ele é lavado, depois ele é centrifugado, a parte de refúgio é eliminada e o que é útil para ser refundido é colocado numa bolsa de sangue que volta ao paciente. É interessante, né? Isso daí é a utilização sábia do sangue do próprio paciente. Entende? Então, esse sangue não vai trazer problema para a pessoa. Próximo. No nosso país existem, nos serviços públicos em geral também, todas essa gama de medicamentos, de substâncias, de equipamentos que podem ser utilizados antes e depois da cirurgia. O próximo. E no pós-operatório, durante a cirurgia também. Como eu já falado, a máquina de recuperação intraoperatória, hemodilatação normovolêmica aguda, coagulador de argônio, ou seja, o cirurgião também tem a responsabilidade dele, né, de fazer uma cirurgia com pouco sangramento, fazendo então hemostasia adequada, fazendo cirurgia minimamente invasiva, isso tudo ajuda. Vamos para o próximo. E no pós-operatório, havendo necessidade de fazer avaliações laboratoriais, utiliza-se a microcoleta, né, para evitar a perda de sangue no pós-operatório, né? As flebotomias, como diz ali, frequentes para análises sanguíneas em UTIs, elas são responsáveis por cerca de 40 ml por dia de perda sanguínea. 40 ml é coisa para chuchu. Imagina, então, se perder no pós-operatório, paciente se recuperando, ou então, por conta de uma doença aguda, tendo que fazer a utilização do CTI, tendo que fazer exame todo dia, toda hora, perdendo essa quantidade de sangue. Imagina 40 ml por dia, o que isso vai acarretar, né? Próximo. Bom, então, vamos ao programa de gerenciamento do sangue do paciente, né? O que é isso? A gestão do sangue do paciente ou PBM, é uma abordagem centrada no paciente, sistemática e baseada, olha, em evidências. Então, não é achismo, não. São coisas que são encontradas em referências bibliográficas de estudos que são feitos na ciência médica, né, para melhorar os resultados do paciente, gerenciando e preservando o próprio sangue do paciente, ao mesmo tempo em que promove a segurança e o empoderamento do paciente. Próximo. Então, o resultado é esse, olha. Ele antecipa e reduz significativamente o recurso a transfusões, abordando fatores de risco modificáveis que podem resultar em transfusão e, muito antes de uma transfusão, poder até mesmo ser considerada. Então, esse programa realmente é bastante interessante e não é difícil de ser feito. Próximo. Bom, então tá aí. Os princípios fundamentais são esses. A gente tem que observar os melhores interesses do paciente, não é? Então, a gente tem que gerenciar a anemia, minimizar a perda de sangue, otimizar a massa eritrocitária e a coagulação. Para isso, a gente tem que tomar decisões que são centradas em quem? No paciente. O que ele precisa. Próximo. Bom, então nesse programa existem 3 pilares: estimular a hematopoese, minimizar as perdas sanguíneas e perceber qual é o grau de tolerância à anemia de cada pessoa. Isso vai resultar em quê? Como diz lá embaixo, menor mortalidade, menor morbidade, melhores resultados. Próximo.
Bom, então, em se tratando de cirurgia, esses são os passos. O pré-operatório e o per- e pós-operatório. Tá? Pré-operatório, melhorar, então, o quadro de anemia do paciente, ou seja, usar eritropoetina, os hematínicos, melhorar, então, o hematócrito dele. Bem, no pré-operatório ainda, pode-se fazer a hemodiluição normovolêmica, reservar sangue do próprio paciente e ter uma perda menor de sangue durante a cirurgia. Na cirurgia, pode-se fazer a utilização justamente de equipamentos que podem diminuir a perda sanguínea na própria cirurgia e a utilização da máquina de recuperação de células. E no pós-operatório, se infunde o sangue do próprio paciente, né, e tenta fazer o mínimo possível exames que se fazem necessários ou a coleta mínima para que não ocorra uma anemização do paciente. Próximo. Então, existem protocolos que servem de ajuda prática, né, em termos de opções terapêuticas. Então, nós não estamos assim completamente com os olhos vendados com relação a isso, né? Nós estamos no escuro. Existem protocolos que podem nos ajudar no manejo do sangramento, diretrizes para terapia com eritropoetina, no transplante de medula óssea sem transfusão de sangue. Ou seja, existem orientações bem específicas para isso. Próximo. Bem, o que resulta, então, o programa de gerenciamento do sangue do paciente? Olha, redução da hemotransfusão em 10 a 95% dos casos, redução da mortalidade em 68%, redução do tempo de internação de 16 a 33%, redução de reoperação do paciente por conta de algum problema relacionado com a própria cirurgia, uma hemostasia mal feita, ou então um processo infeccioso que surgiu logo após a cirurgia, tendo que reoperar o paciente. A readmissão do paciente, ou seja, o paciente teve alta e teve que voltar por algum problema. Né? E as complicações, né? Como, por exemplo, a mais comum, que são os processos infecciosos. E, talvez, o mais importante para a instituição hospitalar, os gastos. A redução pode chegar dos gastos até 84% de redução. Ou seja, fazendo o programa é mais barato do que ter a bolsa de sangue, comprar a bolsa de sangue e administrar do paciente. Próximo. Bom, então, o gerenciamento do sangue do paciente resulta em economia porque reduz os gastos de internação. Segurança evita sangue contaminado. Simplicidade porque pode ser adotado em qualquer hospital. Eficácia porque as técnicas são com o melhor custo-benefício. E o trabalho tem que ser em equipe, ou seja, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e por aí vai. Próximo. Bom, então, uma política que deve ser observada, necessária ser colocada, e que a própria Organização Mundial de Saúde ela está incentivando fortemente, né, é a urgência da necessidade de implementar um programa de gerenciamento do sangue do próprio paciente. Veja, isso aí é a própria Organização Mundial de Saúde que está fazendo menção e incentivando, então, os serviços em todo mundo a fazer isso. Próximo. Bem, na verdade, então, esse programa ele passa a ser o futuro das transfusões de sangue, ou seja, elas vão deixar de acontecer? Não sei, mas que podem ser minimizadas ao extremo? Com certeza. Então, era isso que eu queria falar. Eu não sei se estendi muito tempo, tentei falar o mais rápido possível, porque eu não pensava que o tempo era tão curto. Mas muito obrigado. Bom dia, bom dia. Meu nome é Nathaniel Duarte, sou advogado, já militando há mais de 15 anos. Prometo que minha parte é mais rápida. Até porque, em geral, a área jurídica tende a ser um pouco maçante. A gente sabe que para vocês, profissionais de saúde, o mais importante, assim como todo cidadão, é entender como fazer o pleno uso, o exercício de seus direitos, né? E como exercer esses direitos sem incidir em alguma infração. Então, realmente é algo breve, mas bem esclarecedor. O primeiro slide, por favor. Nossa primeira preocupação é a proteção jurídica dos profissionais, né? Primeiro, a gente agradece, assim, é muito bom quando os profissionais estão abertos a aprender, a
a pesquisar cada vez mais, né? Porque o nosso país já temos um sistema jurídico que é complexo. Somos mais de 5 mil municípios, nós 24 estados e um sistema jurídico realmente complicado. Nossa própria estrutura legal é um pouco complicada. Mas nós vamos ver que o respeito ao direito do paciente, de modo também respeitando a autonomia do profissional de saúde, é possível sim ter essa conciliação, evitando conflitos desnecessários. Um primeiro ponto a gente a tocar, até pedir o próximo slide, é o problema das fake news. As fake news hoje em dia são um problema em diversas áreas. E quando nós falamos na questão jurídica, que geralmente no mundo jurídico, que já é um tanto afastado da sociedade, a distorção de informações, o chiado em informações, muitas vezes se torna o quê? Se tornam notícias em que, pela edição maliciosa ou de maneira equivocada de certas informações, acabam criando conceitos na sociedade equivocados. Há de se pensar em 2 pontos. Não é crime a pessoa receber uma fake news, mas é perigoso ela se deixar induzir, principalmente o profissional que não pode errar. Ou melhor dizendo, não deve se deixar levar a erro, ainda mais por uma informação equivocada. Muitas vezes as fake news elas são baseadas, são criadas de maneira volitiva, de maneira dolosa, com o quê? Com uma intenção, geralmente baseadas em preconceito. Aqui usamos uma ilustração um pouco absurda, mas tenhamos certeza, se fosse divulgada de maneira massiva, 1 ou 2 pessoas poderiam cair. Suspeitamos? Sabemos que não. Nós passamos em períodos recentes como as fake news, ainda mais hoje em dia com as IAs. Cada vez mais conteúdos falsos têm sido criados e mesmo pessoas qualificadas têm se deixado induzir a esse erro. E o que isso acontece? Às vezes um conceito equivocado, ainda mais numa situação de emergência, pode causar seríssimos problemas, tanto para o profissional quanto para o bem-estar do paciente. Próximo, por favor. E o direito do paciente? É interessante pensar que o direito do paciente, ele vai estar em uma estrada de 2 vias também com o direito do profissional médico. Em que sentido? O profissional de saúde. Em que sentido? A autonomia do paciente, o direito de escolha, ela já está baseada desde nossa Constituição. Nossa Constituição de 88, ela já vem influenciada pela Declaração de Direitos Humanos, de 50. E o que isso garante? A nossa Constituição, apesar de 88, ela já era considerada uma Constituição muito à frente do seu tempo. Ela já tinha direitos, já vinha nela embutido direitos humanos de primeira e segunda geração. Tanto é que nela temos já direitos, além do direito à vida e direito à dignidade da pessoa humana, já tem disposições muito importantes sobre a liberdade individual. E isso se repete no Código Civil, nosso Código Civil de 2002, aonde garante também, ele delineia o que seria o princípio da legalidade. E é um ponto a se observar. Enquanto o ente público, o Estado, ele trabalha no sentido da legalidade estrita, ou seja, o Estado só pode agir dentro da lei, o indivíduo, ele só é limitado pela lei. Ou seja, o princípio não é o controle, o princípio é a liberdade. E o que tratamos hoje é que diversas resoluções, tanto pelo Código Civil, a Constituição, que tem sim uma hierarquia, onde a Constituição é o arcabouço para as demais legislações abaixo dela, sejam elas estaduais, sejam elas resoluções, já definindo o direito de quê? Quando pensamos não apenas o direito à vida, mas também o direito à vida digna. O que significa isso? Se no começo, principalmente das primeiras constituições, a primeira preocupação era que o Estado não atentasse contra a vida do indivíduo, as sociedades mais modernas, e nisso nós podemos nos orgulhar, a legislação brasileira é avançada, existe também o direito à liberdade do indivíduo. E ela acaba se refletindo em diversas construções legislativas, como temos aqui. Vamos passar, por favor. E o profissional? O profissional que respeita a liberdade de escolha do paciente, aonde ele venha a
a pedir a escusa em relação a não fazer determinado tratamento, ele é embasado tanto pelas portarias do Ministério da Saúde pelo próprio, e como resoluções do próprio Conselho de Medicina. E lembrando, e voltemos também à própria Constituição. Próximo slide, por favor. Pode avançar. É interessante que esse quadro ele já apareceu na matéria anterior, mas qual é o ponto? O paciente, quando ele pede a escusa do sangue, ele não está negando o tratamento. Ele está pedindo a opção de um segundo tratamento. E não estamos falando de tratamentos ortodoxos. Não são tratamentos que não existem fora da legislação. Como nós vemos, ele já são tratamentos, ou as opções já estão no Rename, elas estão também em portarias, existe a legislação, inclusive, sobre a transfusão autóloga, e é interessante que esses direitos alternativos, ou mesmo a escusa, ela aparece até mesmo na legislação previdenciária. E por que eu comento isso? A legislação previdenciária talvez seja uma das mais rígidas para a sociedade, mas mesmo nela, a opção ou não da pessoa se submeter a determinadas cirurgias ou ao tratamento, a transfusão de sangue, ela já vem a essa disposição. Ou seja, nós vemos aí uma evolução dos legisladores ao longo dos anos, cada vez mais respeitando o direito individual. Na próxima, por favor. Não, pode avançar, por favor. A jurisprudência, nesse ponto, é algo a se pensar. Em algum momento, algum profissional de saúde já foi condenado ao respeitar a decisão do paciente? Vamos dizer que tenha acontecido algum evento trágico. E em algum momento isso virou uma decisão desfavorável pelo paciente, para o profissional. Em nossas pesquisas, até a data de hoje, o índice é 0. Em nenhum momento um profissional de saúde veio a ser, de algum modo, processado e condenado por conta de respeitar a decisão do paciente. Porque, como nós vimos, a decisão do paciente não é uma decisão ilegal. Ao contrário, o paciente exercendo seu direito de escolha de determinado tratamento. Da próxima, por favor. Vamos avançar mais um pouquinho? Obrigado. É interessante que aqui no estado do Rio de Janeiro tivemos, inclusive, agora em abril, uma evolução muito boa. Tivemos uma ação civil pública, que até o número depois eu vou passar caso desejem, em que foi decidido o quê? Na apresentação anterior do nosso colega, ele falou sobre o PBM. É interessante que no estado do Ceará já existia a aplicação, a nível estadual, já existia esse protocolo. Foi impetrado em 2021 uma ação civil pública, onde o próprio Ministério Público questionou a União acerca do quê? Da possibilidade da implementação e da necessidade da implementação do protocolo PBM. O que se foi decidido? Num primeiro momento, existe essa ação tramitando na 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, aonde foi determinado que o quê? Fosse sim implementado esse protocolo. E é interessante, porque não significa que todo paciente vai ser obrigado a submeter esse protocolo, mas o protocolo vai estar disponível. Ou seja, acaba sendo um plus para os pacientes. E, essa decisão foi de abril, salvo engano, dia 25 de abril, e que condena que o quê? Anteriormente a extensão ia ser nacional, mas houve uma limitação, ela vai ser aplicada em todas as instituições de saúde federais. Já foram intimadas aqui a reverem esses protocolos, a aplicar o PBM e também desenvolvimento de termos de respeito à autonomia, onde nós vamos ver mais à frente. Ou seja, o profissional precisa se preocupar com o Ministério Público como um ente acusador? Pelo contrário. O Ministério Público, na sua função de fiscal de lei, ele vai fazer o quê? Em especial a nosso nível estadual. Até pelo posicionamento a nível federal, vai ser respeitado. Ou seja, o profissional que respeita o paciente, ele não precisa se preocupar com nenhuma ação incidente do Ministério Público. Próximo, por favor. Pode avançar. Aqui temos até alguns nomes conhecidos, né? Em especial, falo do professor Luiz Roberto Barroso. Por quê? Ele foi procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro.
antes de ser ministro, na área jurídica ele já era muito conhecido como um doutrinador muito importante. Alguns pareceres que ele fez na época de como procurador-geral servem até hoje de orientação para PGE a nível estadual. E temos outros importantes doutrinadores. Significa que todos eles são da mesma escola jurídica? Pelo contrário. São profissionais reconhecidos, de épocas e de escolas jurídicas variadas, mas que chegam à mesma conclusão. O respeito ao tratamento, a opção do paciente de não escolher o tratamento por sangue, ela é embasada como respeito à liberdade do indivíduo. Passar, por favor. Temos os pareceres, pode avançar, por favor. Omissão de socorro. Será que não aplicar sangue seria omissão de socorro? Como nós vimos, o meu colega já deixou claro, a transfusão não é o único tratamento. Nós vemos que existem outras opções. Então já temos o primeiro ponto. A omissão de socorro seria o quê? Quando, de maneira dolosa, ou seja, intencionando, o profissional de saúde opta por não tratar o paciente. O que nós estamos falando aqui da situação é do quê? Do paciente adulto que manifesta a sua vontade de maneira direta ou indireta através de documento ou um procurador que pede o seu direito de não ser transfundido. E a partir do momento que nós temos já a legislação embasando essa recusa e o pedido de tratamento alternativo, e já existem resoluções, em nenhum momento vai se configurar a omissão. Vai avançar, por favor. E são 3 pontos que vão garantir a segurança jurídica. Na prática, como os profissionais devem se preocupar? Primeiro ponto, uma atenção ao registro do prontuário. O prontuário ele deve ser exato e deve ser claro e atualizado. Ou seja, deve ser destacado no prontuário o que foi manifestado, seja pelo paciente, seja pelos seus procuradores ou seus representantes legais. Um segundo ponto, o termo de consentimento livre e esclarecido. É interessante que nessa ação civil pública foi determinado que os hospitais federais aqui do Rio forneçam esse documento, que permite o quê? Permite que o paciente possa fazer algumas disposições de vontade. Vai permitir tanto ele informar que tratamento ele está disposto a não ser submetido, e esse documento ele não pode ser um documento fixo. Em que sentido? Que não haja a possibilidade de edição, porque cada caso é um caso. É interessante que o paciente vai poder especificar a sua vontade. E a instituição também pode pedir que ele assine um termo de isenção de responsabilidade. Agora pensemos, e na hipótese dele não poder manifestar a sua vontade estando consciente? Próximo item, por favor. Existe esse documento que as testemunhas de Jeová utilizam, que é o Diretivas Antecipadas. É interessante que nós vemos que ele vai ter uma estrutura assemelhada a uma procuração. Existe aqui, é interessante observar que existe uma parte que é um pouco fixa, que vai ser os pontos em que ela vai manifestar a vontade dela. Existe a parte editável, em que a pessoa vai especificar até que ponto ela está disposta e quais medicamentos, quais tratamentos ela quer ou não se submeter. Ou seja, é um documento que ganha uma legalidade a mais justamente por essa flexibilidade da manifestação de vontade. Vai ser assinado por 2 testemunhas e onde vão ser eleitos esses 2 procuradores. Esses 2 procuradores, eles vão sim ter tanto o dever de se manifestar sobre mantendo ou não a vontade do paciente. Pode passar, por favor. E o que não pode ser feito? O que realmente seria o problema? Quando? Pode passar o próximo item. O tratamento compulsório. Porque como nós vemos aqui, não estamos falando que seja necessário, na verdade é pelo contrário. Não há por que haver conflito entre paciente e profissional de saúde. A ideia é justamente que haja uma pacificação. É interessante pensar que
Um profissional que talvez não se sinta confortável, o que ele pode fazer? Pode pedir para um outro colega dar prosseguimento ao tratamento. O que ele não poderia fazer seria o quê? Abandonar o paciente. Coisa que, infelizmente, já houve incidentes de acontecer. Mas, como fica até determinado pelos últimos protocolos do Ministério Público, o paciente tem sim o direito de fazer recusa. O que não se pode é desrespeitar essa vontade, porque lembremos, os profissionais de saúde, a responsabilidade não é uma responsabilidade de fim. É interessante que, assim como os advogados, nós não temos como garantir resultado. Por mais que haja a melhor das intenções, haja o melhor interesse, nós não somos responsabilizados pelo resultado final. A nossa obrigação como profissionais é fornecer o melhor tratamento disponível, ou seja, usar uso de todos os recursos, e aí que está aqui o ponto, aonde o paciente ele não está negando o tratamento, ele apenas pede a escusa a um único tratamento. E como nós vimos pela palestra do colega, existe ainda um leque de tratamentos que ele pode optar. Próximo, por favor. E aqui vai depender realmente do profissional de saúde. Sabemos que, e ficamos muito felizes que os profissionais de saúde, principalmente no nosso país, sabemos que o nosso próprio ambiente de trabalho é complicado. Uma vez já ouvi falar, até numa reportagem, falando como os médicos do Rio de Janeiro lidam com situações que apenas médicos em área de guerra estão acostumados. Sabemos que muitas vezes decisões num momento de pressa, num momento de muita tensão, são necessárias. Mas em nenhum momento é necessário o quê? Que haja um conflito entre o paciente. Estamos falando não de pessoas que estão sendo obrigadas a nada. São pessoas que, como adultos, em suas plenas capacidades de racionalidade, estão fazendo uma opção consciente. E essa opção consciente, ela vai ser ratificada, seja pessoalmente, seja pelos documentos TCLE ou diretivas, ou mesmo por seus procuradores. Por que o conflito? Não haveria por que ter o conflito. Na verdade, é interessante que o paciente vai ficar feliz por ter sido tratado de maneira humanizada. Ele não vai ser apenas um número em uma ficha, mas um paciente que teve o melhor tratamento possível, em cuja sua dignidade, sua humanidade, seus direitos foram respeitados. Por fim, encerramos. Eu peço desculpas, não deixei meu e-mail aqui, mas caso tenha alguma dúvida mais específica, podem pegar meu e-mail ao final, que eu passo para vocês algum aspecto mais técnico, tá bom? Temos um tempinho ainda? Uns 5 minutos, aproximadamente. Falarei agora. Não, deixa eu falar. Muito bem, então nós falamos sobre a questão médica, né, as alternativas existentes relacionadas a tratamentos, que não há necessidade de se utilizar transfusões de sangue. Vimos também como a parte legal, né, os médicos podem ficar tranquilos, né, visto que também não precisam ter medo relacionados a qualquer ação, né, contrária ao uso da transfusão, visto que ele, na verdade, estará respeitando a vontade do paciente. E aí, uma situação que muitas vezes vemos, às vezes na mídia, é um conflito, né, entre essas questões e os pacientes que são testemunhas de Jeová, visto que eles não desejam, né, utilizar transfusões de sangue no seu tratamento. Então, o que foi criado, né, o que existe hoje, para que se possa, né, ajudar aos médicos a conseguirem atender os pacientes testemunhas de Jeová, usando essas alternativas que foram aqui demonstradas. Existe, então, um grupo, né, chamado de COLI, que é a Comissão de Ligação com Hospitais. É interessante que Sir William Oster, né, que foi considerado por muitos, né, como o pai da medicina moderna, ele deu esse seguinte conselho, né, ou ideia: dê mais importância ao paciente como indivíduo do que às particularidades da doença.
Sabemos que os médicos, né, eles têm de lidar com muitas situações que envolvem as crenças, valores dos pacientes da qual eles estão tratando. E muitas vezes também eles possuem os seus próprios valores e crenças também. Então, é uma situação, né, que pode realmente colocar os médicos numa situação difícil. Mas concordar, né, com determinado tipo de tratamento não quer dizer que ele aceite, né, ou que ele faz parte daquela religião, mas sim que ele está aberto a uma ideia diferente da que ele possui, né? Assim como ocorre conosco, né, em várias facetas, né, da nossa área de trabalho. Então, respeitar o paciente, a decisão do paciente relacionada ao tratamento, né, que ele utiliza, com certeza é algo que, conforme nós vimos aqui nas palestras anteriores, pode facilitar, né, o trato, né, entre paciente e médico. Então, qual é o objetivo dessa breve demonstração, dessa breve apresentação? É mostrar qual é a nossa posição quanto a tratamentos médicos, falar um pouquinho sobre essa rede de comissão, né, de ligação com hospitais, a COLI, e dizer, né, que essa rede ela disponibiliza para os médicos material que pode ajudar os médicos a tratar os pacientes, não só os que são testemunhas de Jeová, mas qualquer outro paciente que não deseja utilizar transfusões de sangue. E qual seria a nossa posição, né, quanto a tratamentos de saúde? Com certeza nós buscamos tratamentos de qualidade, né? Nós não somos contra a medicina. Quando nós procuramos os médicos, né, é porque nós estamos precisando de ajuda. E nós sabemos que os médicos, né, a classe médica, né, faz muito esforço para poder aprender e cuidar dos seus pacientes. Então nós ficamos muito felizes, né, muito gratos por termos médicos que podem, né, estão capazes, né, são capazes de nos ajudar. Com certeza ficamos muito felizes com isso. Apenas nós solicitamos o uso de opções terapêuticas sem transfusões, conforme nós vimos na palestra inicial do Dr. Luiz. Sabemos que existem, né, essas opções terapêuticas. E nós fazemos uma escolha consciente com relação a isso, né? Não é algo que alguém nos falou e decidimos isso. Não. Nós temos, né, informação, né, fazemos pesquisas e com base nas pesquisas que são realizadas, nós tomamos uma decisão individual, né, para podermos assim dizer, né, que não queremos utilizar uma transfusão de sangue no nosso tratamento. E aí recusamos transfusões do sangue halogênico. Agora talvez surja a pergunta, né, por que nós nos recusamos? Né? Qual é a base, né, que nós temos que faz com que as testemunhas de Jeová não utilizem, né, transfusões de sangue? Bem, somos uma religião cristã. E o motivo é o motivo bíblico, né? Está contido na palavra de Deus, a Bíblia. Está lá no texto de Atos, capítulo 15, versículo 20. Ali diz, abstenham-se de sangue. Então, quando nós ouvimos essa palavra, né, se abster de algo, né, ou se abster de sangue, né, especificamente, isso quer dizer que nós entendemos que não ingerimos sangue de forma alguma, seja por meio de um alimento, sabemos que existem alimentos, né, que são produzidos ali, né, com sangue, né, animal, mas também não aceitamos o sangue transfundido, né, por meio de nossas veias, né, por exemplo. Então, temos essa decisão por conta, né, dessa orientação bíblica, né, no texto de Atos, capítulo 15, versículo 20. Mas qual é a posição, então, das testemunhas de Jeová com relação ao sangue halogênico? É interessante, né, nós observarmos esse slide, porque ele diz ali que é inaceitável, mas tem algumas situações em que é uma decisão pessoal. Então, o que seria inaceitável? O sangue total e seus componentes básicos, né, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Então, isso nós não aceitamos. Mas o que estaria aqui sob decisão pessoal? Nós sabemos que esses componentes básicos eles podem ser subdivididos, né, ou fracionados, muitas vezes, em componentes que muitas vezes são utilizados para fabricar medicamentos, como a própria, né, eritropoetina e muitos outros medicamentos que temos disponíveis, né, no mercado. Então, aí é uma decisão pessoal. Né? Será que essa mínima fração, né, pode ser considerada como um componente primário? Então, muitos que são testemunhas de Jeová entendem que não, porque foi tão subdividido que não pode mais ser considerado como o sangue, né? Assim como, por exemplo, né, nós pegarmos um líquido, um leite, por exemplo, né, e misturarmos ele, né, com água, será que aquele resultado final, né, depois de uma quantidade bem grande ali de mistura, pode ser considerado como leite? Né? Então, é uma comparação que podemos fazer. Então, há necessidade de ter uma conversa, né, entre o médico e o paciente, então, o paciente já expressar, né, a sua recusa à transfusão de sangue, mas talvez falar, né, olha, eu não quero o componente primário, mas o medicamento, né, baseado nisso, naquilo, talvez eu possa aceitar. Então, essa conversa entre médico e paciente é fundamental.
E o que dizer do sangue autólogo, né? Talvez retirar o sangue do paciente para depois ser reinfundido nele. Nós também não aceitamos, porque assim como existe nessa referência bíblica, né, também existe quanto relacionado ao sangue, né, que sai do paciente, né, da pessoa, né? A Bíblia fala que quando o sangue é retirado do nosso corpo, ele deve ser descartado, porque para Deus o sangue representa a vida, é algo sagrado. Por isso que nós não utilizamos o sangue, né? Mas o que pode ser utilizado, né? O que seria aceitável, uma decisão pessoal? É o que está no slide. Procedimentos, como os que nós vimos aqui descritos, que utilizam o sangue do próprio paciente como se fosse uma extensão do seu corpo durante a cirurgia. Então, nós temos aqui, né, hemodiluição normovolêmica aguda, hemodiálise, a circulação extracorpórea, recuperação intraoperatória de sangue. Utilizam-se máquinas que fazem temporariamente, durante a cirurgia, como se fosse uma extensão do seu corpo, né? E aí é uma decisão, mais uma vez, pessoal, se a pessoa irá aceitar ou não aquele tratamento. Então, mais uma vez, é necessário ali a conversa, né, entre médico e paciente para que isso possa, né, se possível, ser combinado previamente. Foi citado, né, pelo Dr. Nathaniel o diretivas antecipadas e procuração para tratamento de saúde. Né? O que seria isso? É um documento que dá garantia jurídica para o médico e o hospital da minha decisão, né, da decisão do paciente que não deseja transfusão de sangue. Então ele declara, né, por meio desse documento, com firma reconhecida, que a pessoa que está ali para ser tratada, ou receber aquele tratamento, aquela cirurgia, ela não deseja, não aceita transfusões de sangue. Então, isso resguarda, né, a equipe médica, porque ele já está respeitando uma decisão assinada, né, de próprio punho por aquele paciente. E as testemunhas de Jeová são orientadas a utilizarem esse documento, né, 24 horas por dia, visto que não sabemos que pode acontecer, né, uma emergência, uma situação de acidente. Então, naquele documento já fica determinado ali a sua decisão. E qual é a ajuda, né, que a organização ela possui, né, para contribuir e ajudar os médicos? São as comissões de ligação com hospitais para as testemunhas de Jeová. Então, já existem atualmente, né, cerca de 1.950 comissões ao redor do mundo. Aqui no Brasil, né, são mais de 39 comissões espalhadas pelo país. E qual é o objetivo delas, né? É justamente ajudar a classe médica a ter mais informações sobre tratamentos que podem ser utilizados como uma alternativa para a transfusão de sangue. Então, elas fornecem artigos científicos, né, e outras informações que são de ajuda. Também providenciam contatos ou encaminhamentos entre médicos. Então, temos uma rede, né, de médicos que são chamados de colaboradores, que já têm experiência, né, em utilizar alternativas a transfusões de sangue, e por terem essa experiência, eles se colocaram também à disposição para ajudar outros médicos a também poderem fazer tratamentos similares. Então, talvez o médico, né, ele não tenha experiência naquela área, né, naquela situação ali, mas talvez conheçamos médicos que já tenham passado por aquela situação. Então, colocamos os dois em contato, né, para que eles possam ali, ao trocar ideias, né, conhecimento, experiência, possa se chegar ao objetivo que é ajudar aquele paciente. Também nos colocamos à disposição, né, para transferir o paciente. Talvez aquele hospital não tenha recursos, né, suficientes para fazer uma alternativa, né, mas talvez outro hospital tenha. Então, nos colocamos à disposição para ajudar, né, nessa transferência, na busca, né, de ajudar ali o paciente que não deseja, né, receber essa transfusão. E estamos à disposição de pacientes e médicos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nos colocamos à disposição, né, queremos ser úteis, né, para a classe médica, para ajudá-los, né, a tratar os pacientes que não desejam transfusões. E também fazemos apresentações, né, como essas, em hospitais, universidades, com o objetivo de difundir, né, essa ideia, né, difundir essa ajuda, né, que eles têm disponíveis para tratar esses pacientes. Eu havia mencionado, né, que tem um material na internet, né, disponível, né, para se buscar, né? Então, nesse site, né, o site jw.org, Biblioteca Médica, depois nós vamos disponibilizar ali um QR Code que vocês desejarem, né, podem, né, tirar foto para posteriormente verificarem. Ali tem muita matéria, né, científica, né, muitas delas, né, em inglês, né, em sites como PubMed, né, que são sites específicos, né, especializados, né, da área médica, onde trazem estudos, pesquisas que mostram tratamentos, como esses que foram destacados também pelo Dr. Luiz Alexandre, que mostram como é possível, né, buscar essas alternativas. Então, depois podemos disponibilizar para vocês esse site. E qual seria o protocolo, né, sugerido, né, para tratar testemunhas de Jeová?
Esses 4 pilares básicos, né? Analisar, né? Ou seja, verificar, né? Será que para ajudar, né, aquele paciente eu posso buscar uma opção terapêutica sem uso de sangue apropriada à situação? Talvez o médico esteja acostumado, né, a tratar aquele problema daquela forma. Mas será que não existem, né, outras opções, né, que podem ser tratadas também sem uso do sangue? Então a ideia seria essa, né? Buscar essas outras opções. E como pode se alcançar, né, outras soluções? Com outros especialistas, como nós falamos. Né? A conversa com outros médicos pode ajudar aquele médico em específico, talvez não conheça um procedimento, né, um tratamento sem uso do sangue, aí vai abrir um leque, né, de opções para ele. E contatar a Colli para poder, assim, disponibilizar, né, essas informações. E, se necessário, transferir o paciente, como falamos, para um local onde possa ter condições, né, de fazer esse tratamento. Então, a ideia é essa, né? Nós nos colocamos à disposição, vimos que é possível, né? Existem outros tratamentos disponíveis e nós, como Colli, nos colocamos à disposição para ajudar os médicos a encontrarem essas soluções. Nós agradecemos bastante a atenção, né, dos que estão aqui presentes. Ficamos muito gratos pela oportunidade. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria pedir desculpas aos convidados por alguns contratempos que nós tivemos nessa edição da SIAC, mas foi um prazer muito edificante, muito interessante a palestra. Nós tivemos aqui o Dr. Luiz Alexandre Amorim, que é otorrino, o advogado em direito médico, o senhor Dr. Nathaniel Duarte, e o representante da Colli, o senhor Fábio Oliveira. Os que tiverem dúvidas sobre a palestra ou desejarem mais informações, podem enviar um e-mail com as dúvidas para saude.ufrj@gmail.com, que essas dúvidas vão ser encaminhadas para os palestrantes aqui. Também gostaria de dizer que essa palestra ela está disponibilizada no site oficial do nosso Hospital Universitário, Clementino Fraga Filho, e, caso vocês desejem reacessá-la, podem se sentir à vontade. Tá? Por fim, eu gostaria de agradecer também a presença indireta dos meus coordenadores, né, a doutora Fátima Carneiro e o doutor Gunnar Tayete.